Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje eu tô aqui com um episódio que vai ser uma parte complementar e ao mesmo tempo quase que oposta a um episódio que já aconteceu aqui, que é com o Salomão, Doutor Salomão, radiologista, tem uma baita de uma formação e é sócio da clínica Cameli. E vocês já ouviram aqui, provavelmente, muitos de vocês já escutaram o podcast com a Paola Matos, também esposa do Salomão. E é interessante porque ela trouxe naquele episódio toda uma questão de branding, a experiência do paciente, o tratamento, a forma de fazer. E do outro lado tem a sustentação, todo o arcabouço para que isso aconteça. Uhum. E esse arcabouço é Salomão. Salomão Arcabouço. É uma boa apresentação. Obrigado. Mas é isso mesmo. Eu sou médico, né, minha formação é em medicina. Fiz radiologia e entre outras especialidades aí. Mas na Cameli foi o nosso desafio como casal, era o sonho da Paola e eu sempre gostei de gestão, juntou uma coisa com a outra, então eu cuido de tudo que não é medicina, de atendimento médico, né? Como não sou dermatologista, vem para mim. Então, o arcabouço é uma boa definição. O arca é a sustentação toda, né, para que a coisa aconteça Uhum. e esteja ali. E até dentro disso, o Otávio, consultor de exponencial, um Sim, monstro, uma fera, ele sempre fala, cara, que tu leva as coisas para uma granularidade extrema e que é, ah, tu constrói sistemas, que tu tem visão de muita coisa, assim, na vírgula, que era até questão de estoque na vírgula, tudo, e que tu tá sim. constantemente otimizando ali. Uhum. É verdade isso? Como é que é? É verdade. Constantemente, às vezes é até difícil explicar para a Paola o que eu faço no meu computador o dia inteiro, que tá cheio de janelinhas ali, mas a verdade é que a estrutura ela precisa ser atualizada sempre, né. O negócio ele tem as variações, as flutuações do dia a dia e a gente tem muita atualização de custo de fornecedor, de desafios do dia a dia, tecnologias novas para adquirir. Então, quando a gente olha por trás, todas as decisões, se elas não têm um lastro de inteligência por trás, elas são decisões arbitrárias, né? Então, dados ajudam a gente a tomar boas decisões. E muito disso eu aprendi com vocês, né? Na verdade, a gente está com a Exponencial já desde antes da inauguração da clínica. eh, Acho que é porque a Paola e eu, a gente valoriza isso de ter responsabilidade nas decisões, né? E como a Cameli, a gente encara como uma empresa. A Cameli nasceu, era a Paola atuando como médica só. Mas nessa história, assim, eu sei que é impossível separar a pessoa física da jurídica, mas já que é uma empresa, as decisões elas têm que ser tomadas como uma empresa. E uma empresa que toma decisões que não são baseadas em dados, é, é arbitrário e é perigoso cometer enganos, né? Então, o que eu faço muito é disso, né? Sempre cuidar da infraestrutura de dados ali, e não só isso, né? Mas uma das coisas que eu gosto bastante que você falou, que o Matheus disse, o Otávio disse que eu gosto de cuidar na vírgula, realmente tem tudo mesmo anotado na vírgula, né? A jornada do paciente inteira e a infraestrutura por trás, estoque, enfim, até o cafezinho que o paciente toma, a gente sabe que ele tomou tal hora, tal dia, tal sabor, Cara, né? aqui acho que tem muita coisa interessante para entrar dentro disso, de esses detalhes, porque eu sou bem convicto de que ter você, médico, com a estrutura de pensamento que tem, atuando na gestão da Uhum. Cameli, ah, é uma, é uma alavanca gigante e foi parte enorme do crescimento de vocês, porque não tem como uma pessoa fazer tudo muito bem à Uhum. medida que as coisas crescem, É, porque é muita tarefa, é muita complexidade. é, E aí foi trazendo recursos para isso, recursos teus para isso, só que esses recursos talvez eles venham desde a tua é, formação. Cara, conta um pouquinho assim, como que foi a tua formação é. e e esse momento de tu entender que como médico, você aprendeu a ser um bom gestor, porque o médico ele não percebe que ele tem potencial para ser gestor. Não, não é.
E eu acredito que a gente tem na gente alguma Uhum. coisa, um Tem. desenvolvimento para isso. Na verdade, o médico está acostumado a lidar com problemas de sistemas complexos, né? Como a gente estava falando um pouco antes de começar aqui. Para um leigo, o coração é o coração e o rim é o rim. Ninguém sabe que. Até você estudar medicina, você não sabe que existe a conexão plena ali entre coração e rim e todo o resto do corpo, né? Uma máquina complexa. Mas acho que mais do que isso, acho que o treinamento do médico durante ali o estresse da medicina, da residência, te prepara a resolver problemas, né? E tem muitas situações que você se vê ali sem muito tempo de acionar recursos externos, né? Tem que encarar uma situação, tem que se virar. Então, eu sempre gostei de tecnologia, desde antes da faculdade eu já quando entrei na faculdade, eu já era o carinha do computador, entendeu? Assim, quando dava problema lá no PowerPoint, chamava o cara da TI, ele não resolvia, e falava, tá bom, Salomão, vai lá resolver. Eu ia lá, mexia lá nos cabos, não fazia nada. Ligava e desligava, o método NET de ligar e desligar, resolvia. O povo achava que eu era o guru tech. Mas aí acho que eu vesti essa capa de guru tech, e eu gostei, tinha identificação com isso, e meio que carreguei essa responsabilidade de ser o cara do computador e da infra e da estrutura desde a da faculdade. Então, quando eu entrei para trabalhar com intervenção, no time que eu entrei, eu já era essa pessoa que cuidava dos dados. Isso foi lá em 2017, 2018. Neurointervenção, né? Eu fiz radiologia intervencionista e neuroradiologia intervencionista. Eu atuei um período com isso e aí eu migrei dentro do time que eu já fazia gestão e medicina. Gestão de dados, assim, em toda a infraestrutura ali de... Poxa, quando a gente nasceu como time, não tinha site, então a visão do Dr. Daniel, que é o Dr. Daniel Abud, com quem eu trabalhei, era de criar realmente essa empresa de intervenção. Eu trouxe esse aprendizado para a Cameli, de encarar como uma empresa, com uma marca, com uma identidade, com uma voz, e com a estrutura de dados por trás. E quem ajudou a criar fui eu. Então lá eu tinha um papel que não era tão profundo quanto o da Cameli, mas que eu importei para essa nossa estrutura quando resolvemos criar a clínica juntos, né? Então, ser médico ajudou, mas tinha muito da minha personalidade antes também, de gostar de mexer com isso, né? E como radiologista, eu já gostava de ficar muito tempo no computador, a verdade é essa, né? Então, o radiologista, ele gosta de otimizar ali, porque a gente está sempre correndo contra o tempo ali para liberar os exames e tal. Então, ter eficiência para focar no que realmente interessa no exame, meio que também me treinou a hoje ter eficiência em coisas repetitivas e chatas que a gente usa do dia a dia, para conseguir focar no que realmente interessa, né? Então, meu papel ali na Cameli é cuidar de tudo que não é dermatologia, para Paola conseguir focar no que ela gosta de fazer, que ela é boa, que é a dermato, que é essa questão que você explicou ali de ter conexão com os pacientes, todo esse branding por trás. Então, às vezes é até difícil de explicar, inclusive para ela mesma, né? O que o Salomão faz ali. Então, esses dias eu sentei ela no computador, ela vai lembrar, quando ela assistir, ela vai dar risada. Falei, linda, você sabe o que é o linda? Sabe o que eu faço aqui? Não, então senta aqui, eu vou mostrar para vocês o meu dia a dia. Abri minha tela com meus sisteminhas ali. Aí ela, tipo, nossa, não, então tá explicado por que você fica o dia inteiro no computador. Eu falei, tá vendo? Tem uma camada ali por trás. E assim, acho que deu sorte de eu gostar disso, né? E para ela, então casou, deu certo. Casamos, literalmente, né? No Deu. trabalho casamos também, deu certo. Cara, e é legal que vocês ocupam espaços diferentes, assim. Tem um É. negócio que, quando a gente está tomando a tomada de ação, a gente sempre age em cima de um modelo mental, de um framework que a gente tem ali, né? A gente tem aquele modelo... Heurística, né? Uhum. Exato, né? A gente vai pela heurística, às vezes, da associação que a gente tem mais acessível ali, ou modelo que já funcionou. Uhum. A gente vai ter várias formas, assim, de tomar decisão e a gente vai olhar o resultado da ação. Uhum. E eu noto que, muitas vezes, quando a pessoa está agindo num modelo mental que não está adequado para aquela situação, ao invés de questionar esse modelo, ela questiona a ação. Só que o Uhum. conjunto de ações que aquele modelo traz, ele não vão ser as ações que vão impactar de verdade. A gente tem que questionar, cara, pera, tem outro modelo que eu posso usar aqui? Uhum. E aí, dentro do consultório, eu vejo que a gente adota, de forma geral, o médico adota um sistema que é diferente do próprio sistema que ele usa para julgar dentro da medicina. Porque dentro do consultório, acaba que a pessoa quer ter
muitas certezas e ela fica muito restrita no que ela faz, ao invés de encarar da mesma forma que o pensamento clínico, Uhum. que é eu faço um assessment, eu tenho uma hipótese diagnóstica, eu vou mensurar e eu tenho que tomar decisão na incerteza. É isso. Você toma a decisão torcendo para ela estar correta, com o melhor conjunto de informações que você tinha para guiar aquela decisão. É isso. Nenhum diagnóstico na medicina ele é 100%. Nem aqueles que demandam testes, que vêm simplesmente no papel como positivo e negativo, você está trabalhando com uma estatística, é estatística, né? Não é uma ciência exata. Então, se você tentar lidar com tudo como uma ciência exata, você vai ficar vai nascer algemado no seu dia, né? Não consegue tomar decisões. E o dia a dia do médico como gestor é isso. Eu coleto essa quantidade de dados que eu coleto para tentar guiar nossas decisões, mas acho que é um pouquinho daquilo do herdei da medicina, né, a gente torce para estar correto, mas às vezes a gente erra, já erramos ali na clínica, já, algumas vezes, né. Menos do que talvez se eu não tivesse esse conjunto de informações a meu dispor, né. Eu trouxe esse ponto daqui para linkar justamente com o Cameli, quando É. vocês começaram um projeto Uhum. no qual vocês não tinham certezas e tu tem esse modelo mental. É. Como foi para ti lidar com as incertezas e Foi validando hipóteses? Acho que assim, tem uma aposta, né, e não tem como separar uma coisa da outra. Eu tenho muita confiança na Paola, né, a figura dela ali é essencial para o crescimento da Cameli. Então eu enxerguei nela o potencial, ela é muito segura de si, ela é uma excelente médica e uma excelente comunicadora. Então a Paola declama poesia desde criancinha no concurso, então assim, ela tem facilidade de falar, então o ser humano valoriza isso. Então eu juntei uma coisa com outra, falei: "Poxa, ela é super esforçada, ama o que faz, comunica bem", que hoje é extremamente importante, porque a verdade é que o médico que não aparece, ele não é lembrado como nenhuma outra profissão. Então, se você é lembrado, mas você é sempre lembrado, mas por trás você não tem o lastro técnico, é frágil. Se você tem o lastro técnico e não é lembrado, também é frágil. Então eu tinha ela é lembrada e tem lastro técnico. Então eu fazendo a conta heurística, não tem como dar errado. Então foi uma aposta, mas foi uma aposta calculada. Então, assim, dá um pouco de medo? Dá. É um investimento grande, mas acho que tinha um lastro de segurança que foi todo baseado na vontade da Paola também, né? Cara, É. esse ponto da aposta e a aposta calculada tem uma ideia que algo que Charlie Munger defendia muito, era a questão do ciclo de competência. Uhum. E eu gosto desse racional porque é o seguinte: a gente tem o nosso círculo de competência. E a gente tem que estar muito ciente do que é esse círculo de competência. Mas, mais ainda, a gente tem que conhecer a periferia dele. Uhum. Porque a periferia dele é onde eu entro na zona de incompetência. Uhum. Então, fora do meu ciclo de competência, eu tenho minha zona de incompetência. E ele falava disso quando questionavam sobre a forma que ele e o Warren Buffett olhavam para investimentos. Uhum. E ele dizia que tudo que para ele estava dentro do ciclo de competência dele, que ele conseguia compreender, eram coisas que ele ponderava se valia a pena ou não. Quando era algo tipo tech, que para ele já era velho, tal, não tinha conhecimento disso, ele olhava e pensava assim: pode até fazer sentido, mas é muito difícil para mim de entender. Eu vou Uhum. botar aqui na pilha aqui das coisas difíceis de entender. E eu vou atuar no que está na minha zona de compreensão. E aí, o que ele traz com isso, e que para mim é uma coisa que eu adotei muito na minha forma de pensar, é que se eu for fazer uma aposta, eu tenho que conhecer essas minhas zonas, e à medida que eu aumento a minha zona de competência, uma aposta, ela diminui o risco, porque eu mitigo o risco, É, é assim, isso. se não é gambling, se É eu, isso. se eu for para outro É, lado. é isso. É, uma aposta sem lastro é um dado que você está rodando e está à mercê da sorte, né? É como eu opinar sobre qual é o melhor motor para o carro de Fórmula 1 da equipe. Eu não tenho conhecimento nenhum.
Agora, um engenheiro, mecânico que tem o conhecimento e ele fala: "Olha, não, eu tenho que escolher entre o motor A e o motor B", ele tem, lastro para conseguir fazer uma aposta calculada, muito mais do que uma pessoa que não é da área, é isso que você está dizendo. Então dentro do meu conjunto de competências ali, a verdade é que é uma clínica, né, Camelia é uma clínica. Eu sou médico, então eu atuo como um gestor, mas eu consigo, juntar A com B e talvez ter aí um pouco mais de tranquilidade para dizer: "Não, essa aposta aqui vai dar certo". E outra, nós não saímos por aí, eh, só com vontade, nós fomos atrás de pesquisar. Então será que esse modelo de uma médica sozinha inaugurando uma clínica em São Paulo sustenta uma estrutura do tamanho que a gente está almejando? E nós temos um casal hoje, eu os considero amigos, né, amigos nossos, a Paola a conheceu a doutora, Daniela Aidar, excelente médica, dermatologista aqui de São Paulo, e o seu marido Renan, que também é médico e hoje atua como gestor na clínica. Eu falei: "Olha, é um casal que é como nós somos, com uma clínica nos moldes que nós queremos fazer aqui em São Paulo", e ela tinha, na clínica dela, um modelo de fellow, que ela fazia meio que uma imersão de 2 dias, para mostrar como é o funcionamento da clínica. E nós nos inspiramos nele, fizemos esse fellow, fomos lá e vimos uma clínica nos moldes que nós estávamos inspirados em fazer, como ela funcionava. Os números, a estrutura toda por trás, então isso teve muito valor também. Então, até nisso teve um investimento de pesquisa. Falei: "Poxa, eu não vou convencer ninguém a investir na Cameli, se eu chegar lá e dizer: 'Olha, eu tenho a ideia, a Paola ama medicina, acho que vai dar certo, tá, gente?'. Não, tá aqui, ela ama medicina, acho que vai dar certo, tá aqui um exemplo parecido que funcionou". São esses os números do exemplo parecido que funcionou. Então, o meu objetivo é me espelhar algo, né, nesses moldes e tá aqui. Existe um modelo similar no mercado que funciona. Porque por que não abrir uma clínica, já inaugurar com 10 médicos, se é o atendimento que girando que faz crescer? Não, porque o nosso caminho é um caminho diferente. A gente quer dar um passo após o outro e crescendo devagar, porque o nosso tipo de atendimento é aquele que o volume não permite, não permite ter aquele mesmo tipo de cuidado. Não queria dar um Aham. passo maior que a perna. Ficamos praticamente 1 ano só com a Paola. Agora temos a Alana, outra médica. Mas deu 1 ano e meio só com a Paola, para aí contratar um outro médico. E nesse ano e meio a gente falou: "Não, tá na hora de contratar outra pessoa". A Paola tá com a agenda cheia, já temos ali, dados suficientes que mostram que a Paola tá começando a ficar muito ocupada, não tem o tempo que ela precisa, primeiro, para poder fazer aquilo que ela gosta de fazer, que é interagir com os pacientes ali também nas redes sociais e tal, ter o tempo dela para refletir, é importante isso. Às vezes, para o médico isso é muito difícil de entender. O médico, ele acho que tem uma cobrança muito grande de trazer resultado, e já que é um investimento que na carreira que demora muito tempo para você começar a ganhar dinheiro na medicina, 6 anos de faculdade, fora que isso, às vezes não entra direto do cursinho. Então, sei lá, 2 anos de cursinho, 6 anos de faculdade. Dependendo da residência, 3, 4, 5, 6 anos. O médico vai começar a ganhar dinheiro mesmo já quando está com 10, 12 anos. E aí vê o colega que fez direito, que está ganhando dinheiro da bolsa do estágio desde o segundo, terceiro ano da faculdade. Então fica aquela cobrança de, não, agora eu vou moer de trabalhar. E não percebe que ao abdicar de todo o resto da sua vida para focar no trabalho, você deixa de ser quem você é. E quem você é o que sustenta a tua vida. Então, assim, fica vazio. Então, lá na Cameli, só para a gente não ficar muito filosofando, quando a gente percebeu que a Paola estava ali em torno dos seus 70 e tantos por cento de ocupação da agenda, falou: tá na hora de ter outra pessoa. Eu não quero ficar 1 ano com a Paola em 100% da agenda ocupada, porque isso aí não é legal. O paciente percebe, cai a produtividade. Atender um caso novo, 8 horas da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, cansado, você não vai conseguir entregar para aquele paciente a mesma dedicação do que você estivesse totalmente descansado. E para o paciente é a primeira vez. Uhum. Para você, talvez é o terceiro, quarto paciente do dia que você está vendo ali naquela mesma situação. Mas para aquele paciente, ele está na expectativa de ter tudo aquilo que ele espera de um atendimento médico de qualidade naquelas 2 horas ali que você vai dedicar para ele. Então, é obrigação do profissional entender esse limite
E ali a gente quis crescer desse jeito, devagar. Não sei como a gente começou a falar disso, esse Cara, assunto eu que também não puxou, sei como a mas gente nós chegou. estamos falando disso aí. Não sei como a gente chegou nesse ponto, mas uma coisa que É. me chamou a atenção é que tu claramente, assim, tu tem o pragmatismo do pensamento científico e a humildade intelectual de olhar para o teu modelo e, assim, atualizar da mesma forma que tu atualiza a planilha, o estoque, porque o preço muda, a coisa muda. É. E aí você foi sempre, tá buscando ampliar esse repertório das coisas que precisa saber Uhum. para diminuir o percentual de aposta e aumentar um É, pouco é, as certezas que você tem ali, as convicções que você tem para que seja realmente um jogo é, de alocação de recurso e resultado. E tu é muito analítico em observar tudo isso e entender, cara, agora eu tenho que desenvolver mais um pouco disso, mais é. um pouco daquilo. Como que foi esse processo? Porque isso casa muito com quem está escutando, que a pessoa também tem que estar no papel da gestão Tem. e ela e o que você buscou não é o que outra pessoa tem que buscar, porque é É, muito da circunstância, mas o processo eu acho ele interessante. é, Como que é o processo para ti de identificar essas lacunas, sim, buscar o conhecimento específico, aplicar, testar, entender o que que é incorporado e o que que elimina sem se apegar tanto sim. a isso? Acho que existe ali uma pirâmide de prioridades. Não adianta, na minha clínica que eu acabei de inaugurar, eu ter na vírgula quantos gramas de café, de açúcar o paciente colocou no café, se eu não sei quanto que eu tenho de margem num procedimento. Se eu não sei de onde está vindo o meu paciente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar o arroz com feijão. O arroz com feijão você tem que ter uma estrutura mínima de dados. E não precisa ser uma estrutura. Quando eu falo estrutura de dados da Cameli, gente, é uma planilha. É uma planilha com 4, 5 abas ali. Só que a planilha depende de ter alguém preenchendo. Então, onde a gente chega? A gente chega no momento que sente ao lado da pessoa. Se for você a pessoa, dedique um tempo do seu dia a coletar dados, a anotar. Isso vai te trazer benefícios no futuro. Ali na Cameli, nós temos a figura da Fernanda, nossa secretária administrativa ali, cuida um pouco do financeiro também, que ela tem a responsabilidade de fazer a higienização ali da planilha. Então, ela, todo dia, tem nas rotinas que eu combinei com ela, olhar e ver se todos os atendimentos que eu tive no dia, todos os dados estão ok. Esse é um checklist que você faz num bloco de notas, e a planilha é um documento, que é uma planilha. Você não precisa ter a análise da planilha, basta ter o dado. A análise vem em outra camada, vem depois. Então saiba, olha, eu já atendi o paciente fulano de tal, então hoje é o dia tal. O paciente se chama isso, ele veio do Instagram, ele veio para uma consulta, ele fez tal procedimento com a doutora fulana e pagou tanto. Isso aqui já é mais que 90% das pessoas fazem. As pessoas não têm isso. E na Camellia a gente tem isso e mais um pouco. Por quê? Uma vez que eu tive isso, todos esses dados que eu considero básicos, eu consegui ir colocando mais camadas por cima de personalização. É, Só que é difícil você olhar para uma estrutura que está pronta e falar, eu nunca vou ficar nesse nível. Mas é aquele, gente, aquele ditado, assim, você não pode se comparar com uma pessoa que já. Você quer começar a correr, você não tem que se comparar com a pessoa que já está treinando para maratona. Você tem que se comparar com a pessoa que está começando a correr agora, que é quem? Você. Então, se amanhã você tem uma coluninha a mais na tua planilha que hoje, já é melhor. Então, esses dados que eu tenho hoje, há um ano eu não tinha, entendeu? Cada dia que passa, eu vou acrescentando na estrutura. Então, como que eu considero para um colega médico que está começando hoje? Se você estiver sozinho, tenha pelo menos uma planilha no qual você anota de uma maneira algo granular quais são os seus atendimentos. Aí a próxima etapa, aqueles pacientes que chegaram até você e não necessariamente viraram atendimentos. Aí você começa a anotar todos os seus contatos. Recebi um contato na data tal, da pessoa tal, que tinha interesse nisso. Aí a outra camada, como que eu me comuniquei com esse paciente? Eu respondi, por exemplo, perguntou o preço da consulta, eu falei e nunca mais respondeu. Poxa, talvez eu tenha um atrito aqui na comunicação, talvez esse contato ele está chegando por mim através de um canal que não valoriza que não está compatível com aquele valor de consulta que eu estou oferecendo. Então,
olha como já consegue extrair análises de uma planilha que é simplesmente quatro colunas, né? Essa inteligência por trás, hoje, gente, com inteligência artificial, todo mundo tem superpoderes. Eu falo que quem assistir 3, 4 vídeos de YouTube me ensinando a mexer em IA, já consegue hoje ter muito mais granularidade de dados e análise de dados do que quem não fazia isso há 3, 4 anos. Não existia ChatGPT há 4 anos. Não existia Cloud Code. Hoje a gente tem eh, um super cérebro por trás que nos ajuda a fazer perguntas e nos ajuda a responder perguntas complexas, né? Eh, Eu acho que um ponto aqui, cara, assim, que é o mais importante de todos é saber qual pergunta fazer. é, saber qual pergunta fazer é um desafio. Mas a pergunta correta ela só vem quando você tem um atrito. Como assim um atrito? Hum. Vamos supor que você está vindo numa crescente de faturamento. Todo mês ali eu tenho mais pacientes que o mês anterior. Se de repente começou a ter uma queda, alguma coisa aconteceu. Você precisa saber se essa queda ela está acontecendo por, desculpa, se ela está acontecendo por culpa sua ou por culpa de algum evento macroeconômico, sazonal do ano, enfim. No dia a dia, você conseguindo ter um mínimo de rastreamento da tua rotina, você consegue saber. Eu não posso comparar simplesmente um mês com o outro. O ideal é comparar um mês com o mesmo mês do ano passado. Só que ano passado você era outra empresa. Por exemplo, nós na Camille hoje temos 2 métricas. Eu posso pegar uma métrica desse ano e comparar com a do ano passado? Pura e simplesmente? Não, eu tenho duas métricas. Antes eu tinha uma só. Então, meu faturamento não está na mesma faixa, está numa faixa diferente. Ah, mas eu consigo analisar somente a Paola, porque eu tinha a Paola no passado. Ah, consigo. Então, eu consigo saber que, comparado ao ano passado, houve um crescimento. Falo isso porque o mês de julho que estamos agora é um mês de férias, enfim. É um mês que geralmente tem um impacto no faturamento das clínicas e nos negócios em geral que não dependem do turismo, né? As pessoas vão viajar, não querem ir no dermatologista, né? Uhum. É, né? O pessoal da dermato que tá ansioso aí, que às vezes a gente vê no grupo, né? Tá ruim. Calma, é uma sazonalidade. Só que você só consegue saber isso se você tem garantia de que todo o resto tá ok. Porque se a sua secretária passou de responder de 5 minutos, o tempo de resposta dela aumentou para 2 horas, talvez o impacto seja culpa da secretária e não da sazonalidade, entende? Se eu não sei o tempo de resposta, eu não consigo ter a segurança para dizer que é a sazonalidade. Então, ter o tempo de resposta analisado, enfim, esse é o valor que os dados trazem para a gente, né? Eles ajudam a ter tranquilidade nos momentos de perrengue também. Sim, É, cara, essa questão dos dados todos, eu acho muito importante. Acho que quando a gente entra nessa camada e começa principalmente a analisar dados, a gente traça hipóteses e a gente começa a ter novas perguntas de o que posso fazer para melhorar é. em cima da realidade. E aí é muito atraente a ideia de eu aumentar a complexidade, principalmente quando o desafio intelectual é algo que Uhum, me move. E para a gente, de forma geral, nos move. Até é. tem a ver um pouco com a própria escolha da Da profissão. A profissão, gente é. é movido um pouco por isso. Uhum, E aí tem um desafio que é manter de pé a estrutura do que está acontecendo, é. garantir que aquilo que tu montou dessa simples planilha Uhum, seja bem executada antes de abrir é. outra frente e entender se não está fazendo alguma coisa só porque Exato. É, te dá uma sensação de é. progresso. E esse é um outro atrito. E desse atrito vem para mim uma pergunta para ti, que é como que tu lida com esse atrito de Uhum, criar coisas e com a necessidade de entender o que deve ser criado uhum. e, ao mesmo tempo, mantém a roda girando daquilo que é elementar Sim, para não deixar a é. bola cair. É, a principal dica que eu tenho é tire tire a gestão da sua cabeça e coloque ela no papel. Então, se eu tenho as minhas rotinas anotadas, eu consigo, eh, ter a tranquilidade de que elas vão ser executadas, eu me lembrando delas ou não. Então, se todo dia primeiro eu tenho que enviar as notas fiscais para a contadora, por exemplo, isso não pode ficar na minha cabeça. Eu tenho que ter um lembretinho, enviar notas fiscais para a contadora. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter tido a presença de espírito de um dia anotar em algum lugar
É um lugar que eu estou sempre consultando, alguma ferramenta que eu gosto de usar que me lembra das minhas rotinas. Então, se todo dia, às 6 da tarde, eu quero conferir se a Fernanda preencheu a planilha, eu tenho que. Eu não pode morar só dentro da minha cabeça. Esse mecanismo de checagem ele tem que estar ou numa anotação de um programa desses de calendário recorrente. Isso já ajuda muito. Tarefas que precisam acontecer com frequência para não falhar a estrutura, elas têm que sair da cabeça do gestor. E hoje a gente tem infinitas ferramentas que nos ajudam. E esse é o grande problema. Na verdade, não é camada de complexidade, é a camada de. Você tem que ter a adesão. Se você tem um programa que ele é super complexo, super granular, você vai ter mais atrito para poder entrar ali e preencher. Eu caí na armadilha de começar a trabalhar com Notion no começo. O Notion é uma ferramenta fantástica. Só que você pode ter desde uma planilha simples até planilhas que se conectam, database, conectores externos com e-mail, disparar gatilhos, automações, enfim. Para quem gosta de tecnologia, é uma armadilha. Porque você fica ali, você passa semanas aprendendo a configurar e quando você vai ver, você montou um monstro que ninguém vai conseguir interagir com ele, sendo que um pedaço de papel resolveria talvez melhor do que essa estrutura toda que você criou. Então, no dia a dia, o que eu faço? As rotinas que são importantes para o funcionamento da clínica, eu sou lembrado pelo meu lembretes do iPhone. Uhum. Besteira, besteira, mas tá lá, tem um lembrete. Opa, hoje eu tenho que pagar o aluguel. Hoje eu tenho que. é, Isso tudo se você chegar um dia e anotar tudo que você realizou naquele dia e marcar recorrente ou não, você já consegue ter toda essa estrutura da tua rotina tua rotina de responsabilidades rastreada. Uhum. E como é que tu faz essa questão de as tuas rotinas? Quais são as tuas rotinas de gestão Uhum. e aonde que está alocado o tempo para inovação? Cara, o meu dia, na clínica, eu fico de fato na clínica hoje, né? Então eu tô lá, o tempo todo que a Paola está lá, exceto alguns momentos que eu tenho tarefas externas, eu estou na clínica. Por exemplo, a interação com praticamente todos os pacientes novos que vão à clínica, eu estou lá para fechar e explicar e fazer as negociações dos planos de tratamento, são comigo. Nesses intervalos, eu estou o tempo todo cuidando da gestão, da minha rotina. Então, hoje eu tenho tudo anotado, assim, eu e o Matheus, a gente estava batendo papo aqui antes sobre inteligência artificial e criar sistemas. Uma hora, foi É, assim, 1 hora e meia de conversa para pré-podcast. começar, eu tinha que ter gravado, porque foi boa. Não gravamos. Mas hoje, por exemplo, eu estava contando para o Matheus que nós tínhamos ali a ferramenta chamada Trello, que é um sistema, na verdade, que você pode fazer acompanhamento de projetos ali. Na verdade, na Camellia a gente usava só como um, Gestão de gestão tarefas. de tarefas. Eu falei, gente, contratamos aqui uma Ferrari para fazer entrega de iFood. Não dá, né? Então eu criei, desenvolvi lá um sisteminha de tarefas e acaba que a gente não usa. O que a Paola queria poupar com esse sistema de tarefas era evitar intervenções ali ao longo do dia de pessoas pedindo coisas para ela. Doutora, tem que fazer receita tal, tem que fazer o pedido de tal coisa. Então, seria concentrar ali naquele sistema. As tarefas têm que ser resolvidas para a Paola ver no momento que ela tiver a tranquilidade de ver. Eu criei esse sisteminha. É, é, não quer dizer que a gente teve adesão, mas está lá, criado. A verdade é que eu tenho ali a curiosidade da inovação. Boa parte do tempo que eu passo ali é testando algumas soluções e chegando à conclusão de que elas não funcionam. É, uma solução que não funcionou. Esses dias eu queria fazer uma conciliação automática do cartão de crédito com as minhas cobranças. É, O hábito da conciliação é saber se a empresa do cartão de crédito está te pagando de fato aquele procedimento que você vendeu, aquela consulta que você vendeu, no momento que ela se propôs a pagar. Porque os adquirentes, eles erram. Rede, Cielo, Itaú, às vezes eles pagam errado. Se você não conferir, você está sujeito ao erro. Cara, passei 2 dias tentando configurar um sistema para fazer isso e cheguei à conclusão de que simplesmente subir o relatório dos meus recebimentos para o cloud já ia me dar essa resposta. Eu coloco a taxa, que é a taxa alvo, e coloco os recebimentos ali e ele faz esse cruzamento automático e me responde, está ok, não está ok. Então, às vezes, a gente se perde
querendo inovar muito, e na verdade não precisa inovar, a solução já está lá, mas como a pessoa que é orientada à tecnologia, ela sente que ela tem muito recurso, às vezes a gente quer criar uma coisa complexa para resolver um problema simples, né? É, os contadores não têm esses super sistemas para fazer a conciliação. A nossa contadora, a Rose, eu mando as planilhas lindas para ela, ela imprime no papel e fica escrevendo em cima delas, sabe, assim, e funciona, entendeu? Então, na verdade, você tem que escolher aquilo que funciona para você e tentar fazer bem. Tentar tirar o ruído da inovação. A inovação é boa quando, de fato, você testa e ela trouxe um benefício, né, Matheus? Eu brinco que lá na Cameli, por que que você anota até o cafezinho que o paciente toma? A gente fez uma ação de marketing que veio dessa anotação e nós presenteamos as pacientes que mais tomam chá lá na Cameli com o chá favorito dela. Então, a pessoa, quando recebeu o chá, ela realmente falou, poxa, esse é o chá que eu tomei na Cameli esse ano. Eu tomei 3, 4 vezes. Então, eu tenho essa anotação, consigo. Aí tem valor, né? Então, a inovação ela tem que trazer um valor tangível, senão o dado pelo dado, a inovação pela inovação, se não tiver benefício, ela é vazia, né? Ela pode É. facilmente botar naquele modo de um viés que é a parálise por análise. Análise pela análise. Eu tenho que ter algum fruto. Foi por isso que, quando eu brinquei que eu sentei com a Paola, eu falei, olha, por que que eu tenho tudo anotado? Porque eu consigo saber se nós estamos com a faixa de precificação que está adequada, se o valor do meu procedimento ele está atrelado ao meu volume de vendas, por exemplo, eu consigo guiar a compra do meu estoque. E isso tudo está por trás, ela não vê. Quando ela fala, olha, no paciente tal, vou fazer a toxina e o bioestimulador tal, magicamente aparece na mesa dela, levado pela Vitória, pela Laís, lá uma ampola do procedimento, do material que ela quer injetar. Mas esse material ele está na validade, foi comprado por um preço calculado, entende? Então, Sim, tem que casar com o recebimento do pagamento que vai daquela cair. paciente. Exato. Então, assim, tem é um valor agregado que às vezes a pessoa que está na ponta no atendimento não vê. Como ali na clínica a gente tem a liberdade de eu deixar as médicas não se preocuparem com isso. Mas para a pessoa que está começando sozinho, tem que ter essa análise. Isso tudo, como eu falei, é o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo é ter anotado. Fiz uma compra de material, anota. Material tal, tal data, tantas ampolas, lote tal. Se esse dado ele existe, a análise você consegue fazer hoje com uma ferramenta de IA. Basta uma Sim. coisa se conectar com a outra. Então, a minha dica maior, se eu estivesse começando hoje, pudesse dar o conselho lá para o Salomão lá de trás, seria pegue uma planilha, coloca numa aba os pacientes que chegaram, na outra aba os pacientes que de fato converteram, na outra aba todos os procedimentos que você realizou, uma aba do seu estoque e uma aba do seu fluxo. Cara, com Acabou. esse tipo de coisa, algo interessante é que tu consegue fazer até mesmo essa gestão mais eficiente de estoque, entendendo que se eu tenho muito estoque, se eu tenho bastante coisa ali estocada, é dinheiro que está Dinheiro que está imobilizado. parado. É. E então não é um bom alocamento de capital. No Uhum. momento que eu entendo o que eu tenho realmente ali girando, eu vou diminuir a quantidade de dinheiro parado que eu tenho Uhum. ali. E tu também consegue compreender que a coisa ela é dinâmica. Até porque se tem toda essa regulação, esse controle, por exemplo, se vocês por algum motivo precisam começar a antecipar algum recebível ou a forma que vocês fazem os parcelamentos que vai afetar a taxa, tudo isso vai impactar numa margem que se eu fizer um cálculo de uma foto, eu não estou vendo que essa história é um filme. É, E aí é a isso. gente perde em várias camadas. É isso. Só que para entender tudo isso, tu começa com o dado simples. É, tem que ter o simples. Tem que ter o simples. Não é como eu disse, não adianta ter o complexo se o simples não está bem feito. E o mínimo do mínimo para um funcionamento de uma clínica que faz procedimento, né? Isso é diferente daquela clínica que é só atendimento de consulta, né? Tem outro tipo de camada por trás. Mas o controle do estoque impacta muito, como você está dizendo. E o mínimo do mínimo é você saber quanto você está pagando por aquilo que você está usando e quando você está pagando por aquilo que você está usando. Porque eu não posso dividir para um paciente em 15 vezes se eu tenho que pagar meu fornecedor mês que vem para aquela ampola que eu injetei nele. Da onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar.
Então, tem que ser pensado. Até o número de vezes que eu posso oferecer para o paciente depende desse tipo de análise, né? O número de vezes que tu pode oferecer para o paciente. Aqui agora me levantou uma questão de um outro escopo de Salomão, porque Uhum. a Paola, no dia que ela veio aqui, não sei se durante o podcast ou se foi depois, ela falou que tu cuidava de toda a gestão e Uhum. principalmente da parte de fechamento de Sim, orçamentos. sim. E aí a parte da gestão, todo o teu background me faz entender, e teus interesses me fazem entender que é muito natural para ti essa, essa questão dos dados, de entender isso, de criar sistemas. Uhum. Cobrar, parcelamento, fechar orçamento. Como foi para ti entrar nessa posição e o que que tu aprendeu que foram os maiores aprendizados que modificaram a forma de tu fazer, que eu sei que tua taxa de fechamento é muito boa. É boa. Eh, Cara, teve uma engraçado, mas teve uma ferramenta que o Otávio criou para mim, tô fazendo propaganda deles aqui também, pessoal, que era uma calculadora de aportes. Quando a Cameli nasceu, eu ainda dependia de colocar dinheiro da pessoa física para fechamento de conta. Então eu precisava ter uma noção, calcular os meus recebíveis futuros versus o que eu estou faturando esse mês, versus o que eu tinha em caixa, e saber se no mês que vem eu vou precisar pôr dinheiro ou não. Então eu só consigo saber isso sabendo quanto que eu vendi. E se eu vendo parcelado, eu tenho lá o relatório do cartão de crédito, ele te diz quando que você vai receber cada uma daquelas parcelas que você vendeu. Você tem que olhar para frente e saber que no mês que vem vão juntar todas as minhas vendas para trás que tem pagamento para cair naquele mês. Então, naquele mês eu terei X de caixa novo. Versus meu caixa hoje, eu somo tudo, conflito isso com o meu custo fixo e eu sei se eu vou precisar de dinheiro ou não. O Otávio da Exponencial criou isso para mim. Isso me deu uma tranquilidade de saber, olha, eu tô com caixa para o mês que vem. Então, se essa paciente aqui precisar de um parcelamento um pouquinho maior, eu consigo oferecer. Porque se o impacto da decisão do paciente é o parcelamento, poxa, o paciente já te descobriu onde quer que tenha descoberto. Quer dizer, uma indicação, ou te viu na rede social, ou enfim. Ele já marcou. Ele já aceitou pagar o valor da consulta. Ele está considerando fazer tudo aquilo que você propôs para ele. É o parcelamento que você vai perder? Será que dividir entre 3 e 5 vezes? Será que você vai perder a negociação com o paciente para dividir um pouquinho mais? Se você tem os números na mão, você consegue dizer se você tem margem para subir um pouquinho ou não. Se aceitar, às vezes vender um plano de tratamento parcelado em muitas vezes pode te trazer um incômodo financeiro. Como venda é lindo, o mês fechou, mas poxa, mas eu vou receber em agosto de 2040 esse pagamento aqui. Até lá, até os juros já comeu o dinheiro. É brincadeira, mas lá no dia a dia eu tenho essa flexibilidade porque eu consigo olhar, eu tenho noção do meu fluxo de caixa. Então, assim, é chato falar isso dentro da medicina, mas é bom até que eu separo lá da Paola. A Paola é a médica, cuida disso. E eu cuido da gestão, eu não atuo como médico no Cameli, porque eu consigo olhar para ela como uma empresa. E qualquer um que mexe com a empresa sabe que fluxo de caixa é o que mantém a empresa viva. Então, se tem fluxo de caixa, você tem liberdade para oferecer uma condição especial ali. Então, na Cameli, meio que essa é a nossa política. Eu não tento, a melhor maneira possível, quando é em vista do negócio saudável, graças a Deus, não perder uma negociação por conta de parcelamento, entendeu? Porque o paciente ele já passou pela jornada toda, ele quer fechar. Poxa, o difícil você já fez, né? Então a gente tenta acomodar ali da melhor maneira possível. E é por isso que às vezes essa é uma dificuldade minha, de quando eu não estou lá, por mais que eu confie plenamente, né, na minha equipe que está lá, esse jogo de cintura ele ainda mora um pouco dentro das decisões que eu consigo tomar, porque eu tenho os números na minha cabeça. E tem que saber Então, para como olhar para esses é, números e tem nuance e variação ali tem nuance e que variação. Então, acho que meu próximo desafio ali é conseguir ter uma ferramenta dinâmica que vai permitir a pessoa que estiver ali negociando em meu lugar saber qual que é a margem de parcelamento, o que, que ela pode oferecer para o paciente ou não. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui botar no papel. Cara, eu não te falei, mas esse episódio aqui é um experimento, eu tô fazendo um teste de Turing e eu Ah, quero descobrir se você é o uma robô, não? máquina ou um humano. Tá. Não tem como saber. Quantas perguntas eu vou me revelar? Vamos ver. Vamos ver se alguma coisa fica mais clara aqui. Mas, É. assim, a venda de um procedimento, eu sei, a paciente
ou o paciente compra ali na hora, compra a ideia É, da Paola. Ela explica todo o porquê e sim, ela tem uma ética muito grande com sim. vender o que tem É. sentido. Cara, isso é a base de tudo. A verdade é que quando o paciente chegou ali para negociar, eu já tenho a plena confiança de que ela ofereceu o que o paciente realmente precisa. A Paola, ela tem o hábito saudável na medicina, principalmente na medicina estética, que é dizer não, quando não tem que ser dito. Às vezes chegam. E aí, esse é um grande atrito, às vezes, cara. A gente teve até uma discussão essa semana que entrou uma paciente no WhatsApp pedindo: olha, eu queria fazer, por gentileza, procedimento tal e tal. Queria saber qual que é o valor. E na Camelia, a gente, no momento, tem a política de dizer o valor, Uhum. porque eu acho que é um respeito ao paciente. É um posicionamento, talvez a gente mude no futuro. É para A quem já gente é paciente ou para qualquer pacientes um? novos. Oi, meu nome é fulano de tal, queria saber como é o atendimento aí na Cameli, quanto que é a toxina botulínica, que é um dos procedimentos que é mais procurado. Eu tenho a opção de dizer, você tem que passar numa avaliação médica com a doutora tal, e aí nós oferecemos um orçamento. Tá, só que se a pessoa não sabe se a toxina botulínica ali custa R$ 200 ou R$ 70.000, ela só vai descobrir isso na hora da consulta, eu posso causar um desconforto. Na Uhum. verdade, é uma maneira que a gente encara hoje de até meio que selecionar o perfil do paciente. Se a pessoa acha que cabe no orçamento dela, ela procura a clínica e faz o agendamento. Se acha que não cabe, ela não procura. É uma maneira de encarar. Estamos, inclusive, reconsiderando fazer isso. Mas é difícil para mim não informar o valor. Porque eu acho que é, tem um atrito ali. Primeiro, medicina não é uma loja, é um tratamento médico. O objetivo tem fins estéticos, mas é um tratamento médico. Então você não pode, entre aspas, assim, vender como fosse um produto, porque de fato não é. Ele depende da avaliação médica. Então na Cameli, você está buscando, quando você marca uma consulta com a Paola, com a Lana, na Cameli, você quer a consultoria daquele médico sobre a tua queixa, que pode ser estética. E às vezes você até tem uma queixa que ela nem é tão exatamente aquela que você imaginou que era. Então essa pessoa que entrou em contato fala: quero fazer ultraformer e laser e tal. Às vezes na consulta ela descobre que ela não tem que fazer ultraformer, ela tem que fazer, sei lá, um preenchimento, não tem que fazer nada. Muitas vezes a Paula fala: não tem que fazer nada. Você vai melhorar só com uma intervenção que nem é de procedimento, sabe? Só de, às vezes, até alimentação, sono. Não é incomum isso acontecer. O paciente passar na consulta e não tem indicação de fazer nada. E chegou querendo botar lábio, sei lá, entendeu? Uhum. E a Paola desfaz, desconstrói aquela ideia de melhoria estética que a pessoa às vezes fica se comparando com o que vê na internet, que não é realidade, e chega lá e descobre que não é nada daquilo. Então, o produto em si, na verdade, é a análise da médica, é a consulta. Tudo que advém daí tem que ter vindo da consulta primeiro. Então, sempre, como que a gente comunica na Cameli? Olha, dona fulano de tal, tudo bem? Olha, o procedimento que a senhora está buscando varia nessa faixa aqui de tanto a tanto, mas é importante entender que esse procedimento ele vai ser indicado pela médica. Se tiver indicação, ele pode custar entre tanto e tanto. Essa é a maneira que a gente comunica hoje. E aí eu falei para você que eu tive um atrito com a Paola nessa semana, porque eu intervi numa paciente que buscou o procedimento e mandei uma mensagem enorme, falando: olha, estou falando de tal, o valor é esse, mas é muito importante a senhora vir na consulta, porque não é incomum os pacientes descobrirem que não precisam daquele tratamento. E assim, é só Ah, na consulta com uma avaliação que você vai descobrir de fato se aquilo que é o melhor para você. Tá bem? Tá bem. Ah, muito obrigado, não tem interesse. Aí a Paola ficou brava. O que foi essa mensagem enorme que você mandou? Eu falei, não, eu tô fazendo um teste. Se uma comunicação explicativa, assim, detalhada, é boa ou não. Mas ela não gostou. Então ela falou: não, pode falar só que tem que passar na consulta e informar o valor. Eu falei: não, então tá bom, desculpa. cara, A legal que gente vai trazer para discussão de novo vocês depois. vão ajustando, tudo Vamos, precisa de alguns testes para lógico, fazer. lógico. Ética, primor e sabedoria, né? Pelo menos isso que eu recordo que eram os É, 3 princípios que da, vocês da, têm, né? da marca. Isso sim. Que é o que eu digo, que eu tenho tranquilidade para sentar ali com o paciente e saber que nada do que está prescrito ali é excessivo. De que eu não estou tendo que convencê-lo de comprar um negócio, sabe? Ele tá ali porque o meu discurso ali com o paciente, ele é bem franco. Fala, olha, o paciente quando chega, ele já chega educado pelas redes sociais ou pelo contato da indicação da Paola, que sabe que ela é mais da linha natural, sem exageros. Então, que o que está prescrito ali, de fato, é o que ela enxerga que é o necessário, não mais que o necessário. O mínimo, talvez. Uhum. Eh, então,
o que que é prioridade ali naquele plano. A Paola chega comigo e fala: "Olha, fulana", a Paola entra na sala comigo e diz: "Olha, para fulana de tal, ela tem uma queixa que tem esses objetivos aqui, e as prioridades para ela são essas aqui". Passagem de bastão muito limpa na Su frente da paciente. suave e é aberto, como tem que ser. O paciente tem que ter a tranquilidade de entender que, aquilo ali é uma prescrição da consulta da Paola, que ela chegou à conclusão de que aquilo é um caminho a ser seguido e que vai atingir o objetivo dela de acordo com a expertise técnica da Paola. Mas se ela tivesse que escolher um, qual seria? "Ó, a prioridade é essa aqui". Porque às vezes a pessoa não tomou a decisão por completo por, insegurança, medo de dor, por valor. Mas ali, olha, comece, por exemplo, sei lá, vou inventar, comece com o laser aqui. Aí a pessoa vê um resultado e fala: "Poxa, animei de seguir o tratamento, porque eu tô começando a ver resultado e melhora a autoestima, a pessoa se sente bem". Então eu separo, desmembro o orçamento em 2 etapas, 3, acomodo, porque o objetivo ali é que o paciente saia satisfeito, né. O paciente tem que sair dali mais feliz do que quando ele entrou, né. Se o objetivo, ainda mais uma clínica que lida com autoestima, beleza, a gente tem essa responsabilidade de, inclusive, tentar ajudar o paciente a viabilizar a ideia dele de melhoria, né. Cara, eu enxergo produto como uma arquitetura de experiência. Uhum, E nessa minha visão, você também faz parte do produto, porque no momento que depois da consulta, conversa com a paciente, guiando ela no processo de decisão, onde uhum. não é mais uma venda, por mais que seja mostrar um É. orçamento, é Uhum. você facilitando a vida da pessoa e ela tá tendo uma boa experiência É, ali e se sentindo mais convicta e firme da decisão que ela é, tomou. é. Então, de certa forma, você também é o produto. É, eu faço parte da experiência, né, a gente tem o NPS, e os comentários positivos que vêm no NPS, muitos deles, graças a Deus, as pessoas, eles elogiam cada uma das etapas, né. E fala: "Ó, desde a recepção, até com as médicas, até o fechamento ali com o Salomão, tal, eu senti que eu fui acolhida, escutada", enfim, é bom saber disso, né. A verdade é que você entrou a partir do momento que você entrou em contato com uma empresa, tudo que está lá dentro é a empresa. Por mais que quando você converse conosco lá no WhatsApp, aparece lá: Salomão, Fernando, Paola. Mas a gente tem um contato único. Você está falando com a empresa, então tudo que acontece lá dentro é responsabilidade da empresa. E aí o fechamento faz parte, né, a consulta acabou, mas a etapa de planejamento é ali comigo. Ela tem que ser leve e o É, paciente tem que sentir que está sendo conduzido de pessoas que é, conversam entre si, é, porque é a é, marca tratando. E o meu discurso ele alinha com a Paola ali, né, isso é tudo combinado, né, assim, é natural pra gente, porque a nossa vontade de construção da empresa, da clínica é essa. Por isso que você falou dos valores que são importantes, a ética e o primor. Eh, Poxa, a ética é a base de tudo, né. Se eu cheguei ali e tô com um procedimento que foi indicado que não necessariamente tinha indicação, simplesmente para faturar mais, a a minha figura já está insegura na decisão. Eu já vou atuar ali como se eu tivesse, sei lá, tentando empurrar alguma coisa, sabe. Eu não vou ter paz. Então, assim, na Cameli, graças a Deus, cara, a gente dorme com o travesseiro no trave deita a cabeça no travesseiro tranquilos, porque a gente sabe que a gente atua tentando acertar, Cara, sabe. e inicialmente, eu não sei se tu já tinha tido experiência de estar fazendo fechamentos, apresentar orçamentos. Como é que foi inicialmente tua sensação É, fazendo isso e o que que mudou depois de ter essas experiências? foi esquisito, porque eu nunca tinha feito. Na verdade, a gente sabia que antes de inaugurar a Cameli, quem cuidava de tudo isso era a Paola, atuava sozinha no coworking. E aí estamos inaugurando a Cameli, e uma das coisas engraçadas foi como vai chamar a sala onde o Salomão fica. Ele vai chamar financeiro, administração. A gente encontrou o nome concierge, que tem ali um quê de luxo e Faz tal. tudo. Meu concierge. Eu sou concierge, faz tudo, sou faz tudo, mas eu não posso chamar ali, né, de arcabouço, né? Negócio brincou. Acabou-se. Ficou ali como concierge, porque meio que eu sou o responsável, não técnico, mas responsável da estrutura, por conduzir a experiência do paciente no dia a dia, né. Então, todas as interações que eles têm conosco, eu estou de olho. Que os pacientes têm conosco, eu estou de olho. Eh, então ali,
a gente tem níveis de acesso no prontuário, eu não tenho acesso à análise clínica dos pacientes no prontuário, porque eu sou um funcionário administrativo da empresa. Apesar de É, ser sócio, você apesar de consegue ser, ver as diferenças de papéis que se tem, a né? gente separa. É importante ter essa separação, né? Porque na Cameli, apesar de médico, eu não atuo como médico. Poderia ver como médico. Se eu atuasse ali como médico, poderia ter um compartilhamento, mas não tem. Então, existe essa separação. Então, para mim ali, eu tive que vestir essa camisa do gestor mesmo, para começar a receber e falar: não, agora esse papel é comigo. Tipo, a Paola ficava com a maquininha, não é muito. A gente achou que tinha um atrito ali, não tinha muito a figura do médico. Eu acho que a gente ainda deixa com ela a apresentação do orçamento, porque é ali com o paciente, entendendo um pouco, já ainda com a Paola, que ela vai conseguir meio que guiar as decisões das escolhas. Porque alguns procedimentos, eles atuam melhor, por exemplo, em conjunto. Só que se o paciente ele não está com condições no momento de fazer os dois, a Paola tem que saber escolher para criar no orçamento dela um orçamento compatível com a expectativa financeira. Então a Paola explica tudo, monta o orçamento, mas a negociação e a vista das prioridades acaba acontecendo comigo também. E tu notou assim que no início talvez tinha algum nível de ansiedade com alguns orçamentos e depois foi mudando? Como Ah, é que é isso? eu Eu emocionei a primeira vez no orçamento grande que a gente fechou. Eu ofereci um desconto que não podia lá, só porque eu queria fechar. Tomei bronca da Paola. Eu voltei feliz para a sala dela para falar: olha, deu certo, conseguiu, o paciente fechou tudo. Tive que dar 20%, mas o que é 20%? Deu 20%, eu dei no primeiro orçamento grande que a gente fechou. Inclusive, a paciente querida está conosco até hoje e tal, volta lá com frequência. Mas eu não poderia ter feito isso. Mas, sabe, que no momento ali, não tinha histórico, né? Para olhar que eu não podia fazer isso, que ia dar problema. Mas foi aquela situação que eu te disse. O paciente já está ali, já está disposta. É um orçamento considerável. Eu não vou perder. Eu devia ter perdido. Hoje eu sei que eu devia ter perdido, mas no ato ali aconteceu. Teve. Depois desse orçamento, do desconto dos 20%, nós criamos a nossa política, né? E hoje a política que ela é bastante restrita. Porque eu tenho que balizar, eu não posso oferecer para o fulano um valor e para o ciclano que chegou lá no dia seguinte outro valor. Tem que ter uma política. Então é até uma maneira de tirar um pouquinho essa ansiedade da decisão. Ela não é decisão minha, ela é decisão da empresa. Não é o Salomão que escolhe. O que eu consigo oferecer é, sabendo ali do meu fluxo, oferecer uma condição um pouco melhor e tal. Então nunca vai ter um paciente que vai chegar lá e falar: ó, para fulana o Botox era tanto, para mim é tanto. Pode ser que tenha havido uma correção da tabela entre a apresentação e hoje, mas eu tenho segurança de dizer que fala: não, não foi. Foi aquele valor que foi apresentado para você. Cara, tem uma coisa que até no teu vídeo do YouTube, ou até Uhum. pessoal, ó, Salomão explica, está lá no YouTube, Salomão explica o canal, É, sobre a verdade. é, A verdade, ela é contextual, é. né? E algumas verdades, tá, vão passar em todas as provas de fogo, elas podem... A Sim, realidade essa é a verdade que eu consigo ter no é, momento. Mas a verdade varia e, por exemplo, lá na salinha de cowork, fazia sentido a Paola estar com a maquininha. exato, era outra Agora, realidade. numa estrutura da Cameli, não faz Não mais faz. sentido ela estar com a maquininha. É, por- Numa estrutura, uma verdade ali, um Salomão que está pela primeira vez uhum. no cargo de ser a pessoa que vai fazer o fechamento financeiro, para essa pessoa as verdades são diferentes das verdades do Salomão, É, que já percorreu esse processo é, algumas vezes. uhum. Porque até a questão de fazer um fechamento, querendo ou não, é algo que a gente tem que lidar com um certo. A gente tem que desassociar algumas coisas que a gente põe junto, que a gente associa alguns nãos ou alguns talvez como rejeição. Uhum. Quando na verdade. Não, a gente não está numa disputa de uma queda de braço Uhum. com o paciente ali, pelo contrário, tu quer ajudar a É, pessoa a facilitar aquilo. é, Só que até entender isso num processo de vendas, tu tem que ter é. feito algumas vendas Tem que para ter isso, né? feito, tem que ter feito. Ali, isso que você falou é essencial. Às vezes o não é não. A gente nunca sabe, primeiro, o que cada um está passando. É, querendo ou não, boa parte dos pacientes que nos procuram são por queixas estéticas. Outra parte são por, de fato, doenças, né? A Paula atende doenças também.
A Alana também, né. Eu digo Paola, gente, eu tô habituado, a Alana é a nossa, nova médica lá da Cameli. Então, atendemos doenças e queixas estéticas. O paciente que tem uma doença e tem condições de tratar a doença, ele está mais propenso, porque ele encara como saúde de uma maneira talvez mais essencial. E meio que a gente aprendeu que saúde em primeiro lugar. Saúde e paz, o dinheiro a gente corre atrás. Então, se eu tô lá, discutindo um plano de tratamento para uma doença que coloca a minha vida em risco, se eu tiver que vender meu carro, eu vou vender meu carro para pagar aquele tratamento. A situação é diferente quando a queixa é estética. Tem pessoas que colocam a estética acima de tudo, né. Felizmente não temos esses pacientes. Os pacientes que entendem que a beleza faz parte ali do bem-estar, da autoestima. A pessoa que está com autoestima elevada, ela está mais disposta, inclusive, a ser mais feliz. Né, você vê, é engraçado, às vezes, até as fotos de antes e depois que a Paola faz, né, análises ali para mostrar para as pacientes. Às vezes ela leva, olha como a fulana melhorou e tal. A paciente no antes está com a carinha assim, no depois está mais feliz. Porque a pele está melhor. Você vê, É. é bonito ver isso, A pessoa né? fica feliz, ela sorri mais, ela muda a energia dela Muda a ali. energia, se veste de outra maneira. É muito engraçado. A gente, a foto está diferente, mas a paciente está sorrindo. Falei, tem que tentar tirar o sorriso do rosto, porque a paciente ficou feliz. E a autoestima tem disso. Só quem tem um problema com autoestima e uma queixa estética que incomoda, sabe o peso que aquilo tem. Eh, então, ali na negociação, entre aspas, às vezes a pessoa não tem aquela queixa como uma super prioridade na vida. Por exemplo, Matheus, tem uma ruguinha aqui. Ó, a ruguinha do Tu Matheus notou, ali. cara? É. Pô, Olha eu lá. tento esconder da câmera. Tem uma ruguinha ali do pé de galinha. Eventualmente, não é algo que te incomoda. Então, se você for lá a uma consulta com a dermatologista e não, ela pergunta quais são as suas Espera eu queixas. ligar aqui pra minha psicóloga. Eu Liga quero... aí. Não, ela igual eu, uma eu quero- vez eu vou compartilhar com vocês aqui um fato engraçado. Quando eu era adolescente, eu tinha uma condição que se chama ginecomastia. Uhum. E eu procurei um cirurgião plástico para fazer a correção. A ginecomastia é um aumento das glândulas mamárias que ocorre no homem. 15% dos homens têm. E a mim me incomodava esteticamente. Não queria tirar a camisa e tal. Falei, pô, tá me incomodando, eu quero resolver. E eu fui ao cirurgião plástico e eu sentei lá para conversar com ele. Oi, e aí, Salomão, tudo bem? Tudo bem? Veio ver o nariz? Falei, Ah, pô, cara, não. Aí eu, não vim ver o nariz. Sacanagem. Nem é. Então, assim, você não pode, a gente nunca sabe o que está incomodando o paciente. Então, às vezes, ele sentou ali e a queixa que a Paola apresentou, um plano de tratamento para corrigir, para ele não é necessariamente prioridade. Então, saber manejar isso aí é importante. Então, às vezes o não veio e falou, não, porque isso aqui para mim não é prioridade. O Matheus, às vezes, eu não quero gastar, sei lá, X tantos reais para corrigir isso aqui, porque isso aqui não me incomoda. Então, tem muito de saber lidar ali na consulta, entender o que o paciente está querendo mais e o que trará mais benefício para aquela queixa dele, cara, né? aí tem uma questão também bem grande de vocês, de novo, dos valores de ética, primor e É, sabedoria. é. Porque também existe muita gente que vende, e no mercado da estética, isso acontece muito. Uhum, Uma pessoa da minha família teve uma experiência de passar em uma dermatologista, isso foi lá no sul, uhum. e falarem para ela que a cara dela estava toda derretida. E ela ficou com autoestima, Ah, ela ficou se sentindo mal e ela fechou um monte de coisa. Então, para é, aquela pessoa funcionou é, essa pressão. não, Só que, cara, eu achei, quando ela contou, eu achei assim é extremamente desagradável. deselegante, né? Esse é Porque um é termo justamente, pesado, né? poxa, tu fala pra, assim, Rosto isso, derretendo, né? às vezes tu não sabe os problemas que a pessoa tem de autoestima, É. é que nem o teu exemplo tu falou Não do pode explorar, não nariz. pode explorar a insegurança da pessoa Daqui a para. pouco, cara, se é um cara super. Se é uma pessoa que tem uma autoestima super É, abalada, tu tá com uma queixa, tu não tem nenhum problema com o teu nariz. é, Daí a pessoa fala e, como tu é, tá suscetível, é. tu passa a ter outros problemas. Então, Uhum, aí é tipo, que bem que eu tô fazendo no fim pro meu exato. paciente se eu ajo assim. É isso. Mas é tudo parte do coração, que é a ética, né? Cara, tem que ter um pouco de bom senso também. É a mesma coisa que você vê uma pessoa que supostamente está grávida, você não pergunta se ela supostamente está grávida. Não, tem que ter bom senso, né?
Eh, Agora você tá passando a mão na barriga o tempo tá inteiro e tal. passando a mão na barriga o tempo inteiro, tá, enfim, dá pra, né, outra história, mas eu digo assim, não, tem algumas suposições que você não pode fazer. Então o Total. paciente tem que ter abertura e é ali que ele vai revelar o que de fato está incomodando e é ali que você descobre o que é prioridade para ele. E é isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa fala, não sei, tem uma queixa aqui, mas fazer o tratamento de outra coisa vai deixar o rosto mais simétrico, enfim, vai ter um objetivo. A Paola provavelmente vai, ou a Alana, provavelmente vão dizer, fala, olha, mexendo nisso, interessante fazer tal coisa também, porque teria esse resultado. É algo que te Uhum. interessa? Não, não quero. Acabou. É muito da Entende? forma de conduzir, A né? forma de conduzir a pessoa entender que a pessoa está dando de fato uma consultoria de uma imagem do teu rosto. É, querendo ou não, não quero reduzir a dermatologia a isso, ela é muito mais que isso, tem camadas muito mais complexas, mas para alguns certos tipos de queixas estéticas, ela de fato é uma consultoria. E o olhar da médica pesa nisso. Acho que a Cameli vem um perfil de pacientes que gostam do visual mais natural, delicado, sem exageros, porque a Paola é uma pessoa que é assim e Uhum. comunica assim. Então, como a Paola não tem um padrão dela própria e de que ela comunica da beleza exagerada, pacientes que buscam exageros não nos procuram. Essa é a verdade. Então, a maneira que você se posiciona como pessoa e profissional filtra o paciente que chega até você, né? Eu concordo demais com isso. Cara, esse jogo de vocês todo, ah, eu noto que as decisões, de forma geral, decisões de consultório, decisões de carreira, o casal, assim, tem que ter um tem que apoiar o outro, um tem que apoiar os sonhos, as decisões do outro. É muito ruim quando em casal a gente toma decisões 100% sozinho. É, Até a decisão que você toma sozinho sobre coisas relevantes para as vidas dos dois, lógico. obviamente, É. ah, elas têm que ser pelo menos compartilhadas, assim, de contar, de ouvir. A gente tem que vibrar junto, querer Uhum. junto. E para ti, né, tu comprou um sonho inteiro junto. É, E aí tu passou a fazer uma coisa diferente do que tu fazia para é, comprar esse sonho junto e vocês trabalham é. juntos. Cara, como que foi esse processo? Como que é esse processo no dia a Entendo. dia, assim, isso? Acho que tem muito da minha personalidade, assim, eu gosto de desafios, assim, era diferente. E assim, a verdade é que eu como profissional médico, na atuação como médico, eh, eu não tinha necessariamente talvez a mesma paixão pela minha especialidade que eu via a paixão que a Paola tem pela dermato. Então, é muito bonito ver, uma pessoa que está ali plenamente investida e que vive aquilo, respira aquilo. E isso arrasta. E eu, poxa, me vi num momento que eu estava fazendo uma transição de carreira ali. Eu atuei como neurointervencionista, fiquei na parte da gestão, saí da neurointervenção, parei de operar, voltei um pouco para radiologia diagnóstica, estava ali concluindo meu doutorado. O time no qual eu trabalhava me chamou para voltar e atuar ali como consultor, gestor também. Falei, poxa, uma coisa está caminhando para outra. Eu estou fazendo hoje para o Dr. Daniel, com quem eu trabalhava, algo que eu em breve poderei fazer com a minha própria esposa, nos moldes de uma empresa que é minha, na essência. Então fez todo sentido. Ele era apaixonado, é apaixonado pela neurointervenção, a Paola é apaixonada pela dermato, meio que migrei. E assim, uma coisa encaixou muito bem com a outra, né? Porque é algo que eu já estava disposto a fazer, já tinha alguma experiência, e eu comprei o sonho dela virou o nosso sonho no dia que nós nos casamos, né. Então, essa é uma lição que eu aprendi com meu sogro, né, hoje ele é uma pessoa que é muito sensata e, assim, ele gosta de discursar e num dos momentos de um discurso dele, no nosso noivado, ele falou que hoje vocês deixam de fato, né, de serem pessoas independentes e passam a ser um casal é uma entidade única, né. Então, o sucesso da Paola como médica é o meu sucesso. E calhou que eu estou ali como gestor, então, de fato, é o meu sucesso como gestor também, né. Então, ver a Camille indo bem, é isso. Então, por mais que eles digam: "Ah, tem que separar a pessoa física da jurídica, atrapalhar o casamento", tem que ser bem resolvido nas 2 esferas, entende. Às vezes, quando tem algum atrito, você tem que dizer: "Não, aqui até aqui é minha responsabilidade, daqui para cá é sua", e vice-versa. O combinado não sai caro, e isso é verdade para um casamento, para uma empresa, né. A verdade é que
uma empresa onde você tem um sócio que não é seu cônjuge, você, querendo ou não, é seu marido, sua mulher da empresa, né? Você tem que saber lidar ali, tolerar algumas coisas, ter uma flexibilidade. Acho que eu sou bastante flexível, a Paola também é bastante flexível, então a gente consegue manejar bem, graças a Deus. E assim, desde o início tu sabia que tu cobria ali coisas que eram flancos dela e vice-versa, ou isso foi aprendizado? Ah, isso foi com a vida, né? Eh, eu sou o cara da tecnologia, a Paola gosta de tecnologia, mas com outro viés, né? Ela gosta mais da parte da comunicação, da rede social. Eu não gosto. Encarei o desafio de fazer um canal de YouTube, mais com um experimento ali de botar para fora ali uns raciocínios que eu tinha, enfim, da própria imagem, mas acaba que a gente se complementa. Eh, não sei se foi isso que nos tornou um casal bacana, e aí isso reflete no casal bacana, digo assim, né, encaixa com o outro. Tem aquela história dos opostos se atraem. Não, nós não somos opostos, nós somos muito parecidos em muitas coisas. Acho que no nível das competências, a gente tem umas competências complementares, né? Dá para Eh, notar até a questão de curiosidade, vocês dois são muito movidos, a Paula é muito é, movida por curiosidade ela é também. curiosa, lê Vocês só, bastante, eu só vão também. assim, áreas assim que em muitas áreas complementares, deve É, ter seus conflitos também. sim, normal. Coisas do dia a dia que acabam entrando para a clínica, sim, é pouca coisa. Na clínica a gente tenta manter uma postura bastante profissional. Por exemplo, não existe demonstração de afeto ali, explícita. Tipo, eu não Uhum, dou abraço, beijo na Paola no ambiente da clínica. uhum. Ali somos colegas de trabalho, entende? E isso transparece, porque o time todo vê esse respeito. Eu trato com as nossas funcionárias, nosso time, com um grau de respeito. Se fosse um ambiente descontraído, ali tiver bagunça, ia virar bagunça, entendeu? Então tem que vestir a camisa mesmo do gestor, do trabalho e conduzir de uma maneira polida e respeitosa, né? Senão eu não consigo cobrar. O exemplo arrasta, Não né? tem como falar uma coisa e, assim fazer É, outra, esperar que então, façam o que tu tá é, falando. se a gente teve, por exemplo, alguma discussão pessoal, não pode deixar transparecer no trabalho. Então, esse tipo de conduta pode ser difícil, mas cada um entendendo ali a sua responsabilidade, falando, não, aqui é meu trabalho, eu não posso, sei lá, brigar com a Paula um dia e falar, hoje eu não vou para Camille. Camille é seu trabalho, né? Não, não pode, né? Então, não sei se tiver alguns colegas aí assistindo que são casados também, provavelmente vão aprender a conduzir isso. Assim, quando os dois estão com o objetivo, mirando o mesmo objetivo, as ações elas confluem para dar certo, sabe? Eu acho muito saudável ver essa forma que vocês lidam É. e tem que ter eu acho importante demais essa compra que tu falou, o sonho É, virou nosso, porque eu vejo situações em que, por exemplo, a médica tá indo bem e ela tá indo melhor do que o marido, e natural. aí o cara meio que que sabota, às Não. vezes, a coisa dela, ao invés de, tipo, entender, não, pera, É, como que a gente o que, potencializa mais? o que tem que fazer não pode perder a individualidade. Uhum. É, por exemplo, a Paola é a dermatologista, eu sou o radiologista. Mas lá eu não sou um radiologista que está ali ajudando uma dermato, não, eu sou o gestor da clínica. Então, a partir do momento que você vestiu a camisa de gestor da clínica, se a clínica está indo bem, o seu negócio como gestor está indo bem, entende? Então, sabotar é se sabotar, né? Se for um modelo similar a esse que é o nosso, não tem o mínimo sentido. Mas uma das coisas que é importante, que a Paola e eu tivemos uma discussão recente sobre isso, é estimular a individualidade. Ter um tempo na sua rotina própria como gestor da médica para ter o seu hobby, ter a sua atividade, ter a sua identidade. Não ser aquela pessoa que é exclusivamente o trabalho. Então, se você é uma pessoa que consegue separar e ter sua vida além do consultório, você consegue se manter ali ciente das suas responsabilidades do trabalho, mas também consegue viver a sua vida paralela. Você não perde a sua identidade no sentido, por exemplo, um gestor que foi atuar comprando o sonho da mulher, assim como eu, tal, e se sente apagado, é porque talvez não esteja explorando os outros caminhos que a vida tem, porque aquilo é um trabalho. E porque não virou sonho É. dele também Ou porque não tua sua abraçou, integridade, não né? virou o sonho na integridade. Eu argumentaria aqui que, além disso, você precisa alimentar essa individualidade, porque essa força da personalidade e do interesse autêntico
é o que traz as vantagens injustas que a gente tem. É. Aqueles pontos de força assimétrica. Hum. Por exemplo, você, meio nerd, meio geek, curte fotografia, né? Tá com Pois as é. coisas. Calhou dela gostar de. Tu gosta de tirar foto, É, a Paola gosta de ser fotografada, mas não era nem esse o ponto. O meu é, ponto é essa coisa de ser nerd com as coisas, de pesquisar. Esse, é. esse teu lado que gosta de ver tech e um monte de coisa, Uhum. é o lado que te possibilita trazer uma força assimétrica para dentro de casa também, É, que é alimentar um interesse teu, e no fim, se a gente é, alimenta os nossos é interesses, isso. a gente se torna interessante para qualquer contexto. Exato. Acaba que não, se eu não gostasse do que eu faço, talvez eu não estivesse plenamente tão investido. É uma vantagem eu gostar de dados e de IA e de fotografia. Poxa, faz todo sentido. Eh, Antes de virar neurointervencionista, eu queria fazer cirurgia, cheguei a fazer residência de cirurgia, nem contei isso para você, porque eu tinha a ideia de fazer cirurgia plástica. Então eu já tinha ali já estava no meu universo de valor a estética como um todo. E encaixa com a questão da imagem, da fotografia, do design, querendo ou não, o site da Camille Novo eu que fiz, tal. Então tem ali um encaixe de competências que me permite me sentir também valorizado como profissional nas competências que eu agrego para a clínica, né? Então, é uma, você diz de vantagem justa, assim, calhou, né, de eu ter competências que eu gosto ali. Mas eu tenho outras competências que a gente não está explorando aqui, por exemplo, hobbies paralelos e outras coisas, né? Assim, uma pessoa é um leque né, de faces, né? Então, aqui a gente está separando aquelas que fazem sentido discutir no universo aqui da gestão e da clínica, mas cada um é cada um, né? Acaba que é que essas pesam bastante para mim. Eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de dados, e é com isso que eu consigo contribuir bastante na Cameli também, né? Então, E com a Cameli, tu ganhou mais tempo para isso, para ganhei, exercer isso. ganhei. Atuando como médico, não seria possível ter a dedicação, porque muito do que eu faço ali depende de um pouco de ócio criativo. A verdade é essa. Você se vê com tempo para testar alguma coisa e errar, e aprender com o erro e criar outra, é um luxo que, graças a Deus, eu consigo, porque eu estou naquele ambiente que me favorece, né? Se eu tivesse, talvez, aí na correria de plantão e tal, eu não ia sentar à noite, cheguei cansado ali, 11h30 da noite do plantão, tenho que acordar às 5 da manhã, deixa eu fazer aqui um teste com a planilha, deixa eu criar um software aqui de analisar chazinho do paciente. Não ia fazer. A verdade é essa. Então, o tempo que eu estou, entre aspas, livre ali, de fato eu não estou livre. Eu estou exercitando essa criatividade que o intervalo entre os atendimentos me permite, né? E isso, às vezes, é difícil explicar para quem está de fora. E para quem mexe com dados, até você que comentou comigo aqui, que é difícil mostrar o trabalho que está por trás, o trabalho técnico que está por trás, tecnológico, para quem não tem o olhar tecnológico. Sim, muito. E por isso que eu até brinquei um exercício aqui, falei, muito do que a gente constrói no dia a dia, do que eu construí ali na Cameli, teria que ter contratado um profissional fora para fazer, né? E hoje com o IA, a gente brinca que a pessoa que é o nerd, o geek, a pessoa que gosta de informática, ela tem superpoderes hoje, eu brinco que o funcionário do mês lá na Cameli é o Cloud Code, né? Eu até imprimi um bonequinho do Cloud, botei lá. Ah, Falei, é o funcionário do mês aqui. as coisas que tu me mostrou É, aqui, que tu criou, são é, coisas que há 3, 4 anos atrás custariam, é. cara, 1 milhão, assim, se botar tudo que tu botar É, ali em desenvolvedor, time de desenvolvimento, dev, que tem que estar dedicado. Nossa, e tu consegue seria. fazer hoje, Hoje a gente consegue. não que não tenha custo, né? Tu tem toda Não, uma formação, mas tem o é custo, tem o assim, custo tempo da é. dedicação, querendo ou não. Eu tive, assim, eu tenho colegas, amigos, próximos, que me buscam e dizem assim, Salomão, queria sentar com você para você me ensinar a mexer no cloud. Queria um workshop do Salomão de Cloud Code. Eu falei, então, até posso fazer, mas primeiro assiste aqui esses 20 vídeos de YouTube aqui, porque vai ser mais proveitoso do que às vezes sentar comigo ali meia hora e aprender. Porque teve um investimento meu de tempo em aprender, consumir e errar. Eu estou mexendo com o ChatGPT desde que você não conseguia conversar com ele por 2, 3 frases, ele já cansava a memória. Lá atrás, no comecinho. E hoje, eu já
Já errei bastante. A verdade é que para o conhecimento se consolidar, você tem que errar primeiro, né? Isso Aham. é chato dizer, mas não consigo hoje formar, entre aspas, uma pessoa no mesmo grau de complexidade, de conhecimento tecnológico que eu tenho, numa conversa ali, num workshop. Por isso que nenhuma faculdade faz isso, né? O professor na medicina, nos 6 anos, ele não te ensina medicina. Ele te ensina o esqueleto e te ensina a aprender sozinho. Não é verdade? É, é. O médico, ele é resiliente, o profissional médico é resiliente e é curioso e é científico porque a faculdade ensinou ele a aprender. Então, o médico que parou de aprender, parou no tempo, Parou. né? Total. Então, meio que assim, você me perguntou lá no começo, como que o ser médico te ajudou a... É isso, é esse espírito de sempre querer aprender, que conversa muito, eu até brinco com o meu canal lá do YouTube, que é o saber científico, né? O bonito da ciência é que ela não é absoluta, né? É besteira agora, se quiser até cortar isso aí depois. Tem um episódio de Friends, que é uma Corta não. das séries que eu assistia na adolescência e tal, que tem o Ross, que é o cientista lá, o Aham. paleontólogo, e tem a Phoebe, que é a maluquinha lá, New Age. Aham. Aí ele chega pra ela com um fóssil e fala: esse fóssil aqui, olha, tem 200 milhões de anos, tal. Ela, tá, mas você não acredita, você não consegue ser, não é possível que você é tão mesquinho a ponto de dizer que a evolução das espécies é a única hipótese. Não tinha um tempo lá atrás que as pessoas mais inteligentes do mundo achavam que a Terra era plana e que depois descobriram que era redonda? Então quer dizer que você não consegue assumir que tem uma pequena, minúscula chance de que a teoria da evolução esteja errada? Ele fala, putz, tá, uma pequena, minúscula chance existe, porque ele é cientista. E lá ele se revela como um cientista. Existe uma chance da evolução estar errada? Poxa, existe. Tem que Porque ter não, humildade tem que intelectual. ter humildade intelectual de dizer assim que você não tem certeza de tudo sempre. E é isso que movimenta ali as melhorias, né? Por exemplo, hoje na estrutura lá de dados que eu tenho, tá bacana, mas semana que vem dá para melhorar, entende? Então, assim, sempre tá mudando e acrescentando, né? Ah, muito bom. A gente É, está se encaminhando aqui para a finaleira. Quero te fazer beleza. uma última pergunta e antes só falar para o pessoal aqui que a gente tem no dia 25 de agosto o Ruptura, nosso evento. A Sim, Paola estará lá palestrando. sim. Salomão vai estar lá também, Vou vai. como convidado. Vai ser assim, ó, o cara que vai estar no canto de Ask Me Anything. Vai estar com o Ama ali, né? Vou. Dia 25 de agosto, a gente tem link no perfil do nosso Instagram. Um outro negócio legal aqui é que todo consultório ele tem alguma trava, todo negócio tem uma trava. É difícil a gente saber qual que é a nossa trava. Para Uhum. descobrir a tua trava, vai ter um link aqui embaixo para preencher um assessment de menos de 5 minutos que vai te dar um diagnóstico gratuito, mostrando onde que está a trava. E aí, conduzindo aqui, Salomão, para o fim, queria te fazer uma pergunta assim que me ficou na cabeça agora, que essa é a última. Lá vem. Cara, eu entendi tudo que tu ganhou nesse processo, foi muita coisa, de poder explorar coisas tuas, assim, Uhum. nessa transição. Uhum. Ah, tu sente que tu perdeu algo? Cara, tem um quezinho meu ali que sente saudade da prática médica, né? A verdade é que o profissional médico passa tanto tempo investido na formação que aquilo vira a identidade. Então, no começo eu senti que eu tinha perdido um pouco a minha identidade, porque eu era o Salomão, médico, radiologista, neurointervencionista, que tratava AVC nos hospitais de São Paulo. Sabe? Poxa, isso aí Uma pompa, né? tinha uma ponta. Então, mas, cara, hoje eu sou o Salomão, gestor de uma clínica que vai super bem e tô bem. Só que essa transição ali foi um momento um pouco difícil de me organizar. Às vezes, nesse momento ali atrás, na transição, chegava a Paola e eu, às vezes, para nos apresentarmos, tal, Salomão, e você, Salomão, o que você faz? Poxa, eu sou médico, eu sou radiologista, intervencionista, tá? Onde você trabalha? Não, eu sou o gestor da Cameli. O processo que eu falei, não, vou virar essa página, fiz isso, hoje eu sou gestor de uma clínica. Minha formação é em medicina, entendeu? Então, a identidade é um pouco que se perdeu, mas eu já encontrei como gestor. Cara, que massa. É. Legal. E exige muita Sim, maturidade foi. passar por esse processo. Foi um exercício que trabalhei com
Inclusive, recomendo, né? Desde a época da transição de carreira, que fiz acompanhamento psicológico, enfim, não é fácil para uma pessoa fazer uma transição de carreira. E dentro da medicina, ainda mais difícil. Quantos médicos a gente conhece? Vira notícia, geralmente, né? Às vezes, tem um médico lá em Ribeirão, um dos melhores restaurantes de Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto. Um médico que abandonou a medicina, um cardiologista, e o sonho dele era mexer com cozinha e fez um restaurante de sucesso. Mas vira notícia, né? Agora, quando um médico transiciona de carreira, assim. É que eu ainda tô dentro de uma clínica, né? Então não foi tão dramático, eu me encontrei. Mas se eu virasse, sei lá, engenheiro, ia ser maluquice, né? Que doideira. É Salomão, isso. muito obrigado, cara, pelo Imagina. episódio aqui, pela presença. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês também. E, Salomão, onde que fazem para te encontrar? Na Cameli. Hoje eu não sou uma pessoa tão presente nas redes sociais, assim, meu perfil é ali para os amigos e família, mas eu sou o Salomão Salomão. Tem meu canal do YouTube, Salomão Explica, que foi um experimento que eu fiz aí, que eu gosto de ciência, e, enfim, de ceticismo científico, acho que é base de tudo, conversa com tudo que nós falamos aqui, né, desse tipo de pensamento. Criei um canal, alimento ele com uma frequência baixa, mas que está encaixada ali na nossa rotina. Mas hoje estou ali, tá? Então, dentro da Cameli, se passar pela Cameli, vai passar no final com o Salomão. Pessoal, vocês que conhecem a Camelia achavam que Salomão era uma entidade, na verdade é um verdadeiro humano, tá aqui Sou na uma frente. pessoa. Ou não identifiquei no Turing Test aqui. Passei Passou. ileso. Passou. Eu- Pessoal, 5 estrelas aí pro episódio e a gente se encontra no próximo Café Exponencial. Abraço. Abraço, obrigado, Matheus.